Boa noite, seja bem-vindo a uma live sobre paternidade. Senhor, nós te agradecemos, papai. Nós te louvamos. Nós te honramos, Jesus. Senhor, prepara o meu coração e o coração daqueles que vão participar dessa live. Eu creio, Espírito Santo, que é um novo tempo. Que é o tempo onde Deus, o Senhor vai levantar verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. Sim, eu creio. Eu creio de todo o meu coração que é chegado, Deus, o tempo onde nós vamos desfrutar do maior avivamento, Pai. Nós vamos desfrutar, Senhor Deus, de boas notícias. Notícias que o céu continua dando. Levantar uma geração que o Senhor está preparando corações. Sim, Deus. Por isso nós te pedimos mais de Ti, Senhor. Nós te pedimos mais de Ti. Nós te pedimos mais de Ti, Espírito Santo. Nós pedimos mais da Tua presença. Essa live não pode começar sem a Tua presença. Sim. Sim, Deus. Aleluia. Nós cremos, papai. Prepara o nosso coração para essa noite, para essa live. Prepara o nosso coração. Trata com cada um de nós, Pai. Eu creio, Espírito Santo, que o novo está chegando. Sim. Aleluia. Obrigado, papai. Obrigado pela tua presença. Obrigado. Obrigado por cada família, cada casa que está nos assistindo. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade. Obrigado pela nossa vida, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo. Obrigado, Deus. Obrigado por cada alma, Senhor, por cada vida. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que têm nos seguido nas redes sociais. Obrigado, Espírito Santo, por cada adorador que tem participado conosco de live. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela tua mão poderosa, tua mão de cura, tua mão de paz, tua mão de alegria. Obrigado pelo teu abraço, pelo teu carinho. Obrigado. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua companhia, pelo teu abraço. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu abraço, pelo teu conselho, pela tua companhia. Obrigado, Jesus.
Sim, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela atmosfera. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pelos nossos pecados. Perdoa-nos. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Deus, pela nossa imaturidade. Nos perdoa, Senhor Deus, pela nossa falta com o Senhor, muitas vezes. Nos perdoa pela nossa falta de fé. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Espírito Santo. Nós queremos agradecer, Pai, por cada um que tem abençoado esse ministério, tem orado por esse ministério, que tem se unido conosco, que tem compartilhado. Por isso, faça essa oração na tua casa agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. É o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Te agradecemos, Espírito Santo. Te agradecemos. Ele está aqui. Ele está aí na sua casa. Escuta isso. Ele é bom. Todos os dias Ele é bom. Todos os dias Ele é bom e todos os dias será melhor. Todos os dias será melhor. Todo dia será melhor. Todo dia. Todo dia será melhor. Sim. Você vai sentir a presença dele na casa. Amém? Ele não precisa de uma multidão, ele só precisa de um coração. Sim, Deus. Nós te louvamos, papai, pela tua presença, pela tua doce presença. Nós te louvamos pela doce presença. Nós te louvamos e te agradecemos, papai. Nós te agradecemos, sim. Te agradecemos, Pai, porque nós precisamos do teu alimento. Nós precisamos ser cuidados, sermos alimentados. Tem hora que você precisa ouvir para ser alimentado. Tem hora que é você que tem que ser cuidado. Tem hora que é eu que tenho que ser cuidado. Tem a hora de falar e tem a hora de ouvir. Tem a hora de dar e tem a hora de receber. Hoje nós vamos receber. Hoje nós vamos receber do alto. Uou. Amém. Eu creio, Espírito Santo. É tempo. Tempo de nós assentarmos com Ele. De nós comermos com Ele, conversarmos com Ele. É o tempo de nós nos relacionarmos com Ele. Essa é a nossa convicção. Oh. Ei, Rabassu. Sim, Deus. Bem-vindo, Espírito Santo. Obrigado, papai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem nos inundado, nos aprofunda mais, cada dia mais. Faz nós submergirmos, Deus, na tua presença, a ponto de sair todo o odor, todo o eu, todo o ego, sobrar somente a tua presença, sobrar somente o Senhor. Que não existe, Deus, outro, somente o Senhor. Que não existe mais espaço para mim, só espaço para a tua glória preencher todas as dependências do tabernáculo. Oh, Espírito Santo, que a tua paz, o teu shalom venha nos cobrir, que o teu shalom venha nos preencher, que a tua unção venha nos inundar. Oh, Arabaço. Sim, Deus. Xeregadassu birebas. Vem, Espírito Santo.
Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Toda quinta-feira nós falamos de paternidade. Esse é o tema de quinta-feira. Hoje nós vamos ler uma passagem muito conhecida. E todas as vezes que eu vejo ministração acerca dessa palavra, sempre elas se parecem, mas hoje Deus me trouxe algo no meu espírito para compartilhar. Mateus 14, 22. Abre a tua palavra aí. Nós vamos ler do 22 ao 34. Mateus 14, do 22 ao 34. Amém? Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar lá de noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, ao contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe responde: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Amém? Bom, por diversas vezes eu já ouvi essa palavra sendo ministrada, que Pedro afundou porque ele deixou de olhar. Eles estavam na quarta vigília da noite, isso é, das 3 da manhã até a aurora, até o nascer do dia. De repente eles veem Jesus andando sobre as águas. Jesus que havia pedido para eles atravessarem o mar da Galileia, enquanto ele foi orar no monte sozinho. E no meio da madrugada ele apareceu andando sobre as águas. Os discípulos ficaram desesperados, achando que era um fantasma. E Jesus falou: "Não, sou eu." E Pedro falou: "Então me mande eu ir ter com você, com o Senhor." E a palavra diz que ele falou: "Vem." E Pedro saiu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Mas de repente, quando ele reparou no vento, ele começou a afundar. Ele teve medo. E ele clamou: "Senhor, salva-me." E de repente Jesus vem sobre ele, pega na mão dele e diz: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E aí eles entram no barco e cessa o vento, a tempestade, e eles atravessam o mar. Então, por diversas vezes eu vi muitos falarem: "Olha, porque Pedro olhou para si mesmo." Quando a gente deixa de olhar para Jesus, a gente afunda. Quando a gente para de ter foco em Cristo, a gente afunda. Quando a gente para de olhar no alvo, manter os olhos fixos naquilo que Deus quer para nós, a gente afunda. Então a gente tem que sempre manter os olhos fixos em Jesus,
não olhar para nós, né? Então, as mensagens, elas sempre tendem a ir por esse norte. Mas antes que você bata em mim aí, fique bravo comigo, a palavra que Deus colocou no meu coração, e sempre é uma palavra de confronto, e para desestruturar as estruturas que nós temos construído, mesmo que ela for teológica, porque andar com Jesus é uma aventura todos os dias, é que Pedro não afundou porque ele deixou de olhar para Jesus. Jesus queria que Pedro parasse de olhar para ele. Eu vou explicar o porquê. Jesus queria que Pedro perdesse a referência. Nós precisamos ter referência. Jesus é a nossa referência. E eu vou te falar, não. Jesus quer que você perca a referência. Como assim? Eu vou te explicar o que Deus colocou no meu coração. Você percebe que Pedro ele andou sobre as águas, de repente ele começou a afundar. Porque ele reparou num vento e ele teve medo. E de repente Jesus se aproxima dele porque ele gritou, salva-me. E aí Jesus diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Só que aqui o texto não vai dizer. E a pergunta que Deus fez para mim foi a seguinte: você acha que Pedro duvidou e teve pouca fé de continuar caminhando? Ou ele teve pouca fé de continuar mergulhando? Será que a dúvida de Pedro era ficar sobre as águas ou dentro das águas? Agora, Pedro não estava acostumado com essa dimensão de glória. À medida que ele foi se aproximando de Jesus, ele foi se aproximando da realidade do céu. Todos estavam vivendo tempestades dentro do barco. E a partir do momento que Pedro se aproximou de Jesus, ele estava se aproximando de uma realidade da qual ele não estava acostumado. E de repente veio um vento que fez com que ele ficasse com medo. Medo do que? Do desconhecido. Medo do que? Daquilo que ele não sabia o que era. Agora, Atos capítulo 2, verso 2 vai dizer o seguinte, que de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Essa é a descida do Pentecostes, do poder de Deus, da manifestação do Espírito de Cristo. E veio um vento. E aí, nós temos diversas passagens ao longo da Bíblia dizendo sobre o vento. Quando Moisés abre o mar, você vê que um vento que vem do Oriente separa as águas. Então esse vento estava presente quando Pedro estava caminhando. Esse vento estava presente quando Pedro foi ao encontro de Jesus. Porque aonde Jesus anda, o vento, a presença do Espírito Santo, ela está ali. Por isso Jesus diz para Nicodemos, olha, você consegue ver o vento? Não. Você consegue sentir? Sim. Porque o vento, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus queria que Pedro nascesse do Espírito, mas para isso ele precisava provar do sobrenatural. E o que é o sobrenatural? O sobrenatural é quando você perde a referência para viver na dependência.
João 16,13 vai nos dizer: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Por que o Espírito Santo veio? Ele veio para falar a respeito de Jesus, para dar testemunha acerca do Filho do Homem. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. E você só pode entender quem é o Abba a partir do momento que você entende o seu Espírito. Entende o que eu estou dizendo? Jesus queria que Pedro perdesse a referência, para ele viver a tendência. E talvez você fale assim: mas eu preciso de homens, porque Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sim, meus amados, os homens, eles foram incumbidos. Nós precisamos, eu e você, somos instrumentos na mão do Eterno para levarmos a sua mensagem. E por isso sim, nós precisamos ter referência. Só que desde que nós entendamos que mais importante do que a referência é a essência. Por quê? Porque todo homem é falho e pecador. Então, líderes, pastores, padres, presbíteros, eles sempre vão acabar em algum momento da sua vida falhando. Eu vou falhar, você vai falhar. Mas você tem que olhar o que está por trás disso, na essência dele. Porque quando você olha para a referência sem ter a essência, você vai acabar por julgar aquela pessoa. Mas quando você entende a essência, então você não perde a referência. Pois todo homem vai falhar, mas só Deus pode julgar. Então por que Jesus queria que Pedro parasse de olhar para ele nas águas, quando andou sobre as águas? Isso vai contrário a um monte de pregação que você já ouviu. Porque Jesus queria que Pedro parasse de ter referência no que Jesus fazia ou quem estava diante dele, para Pedro viver o estilo de vida que ele veio trazer do céu. Por quê? Porque um dia Jesus não estaria mais presente. Ele disse para Tomé em João 20:29, disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Pedro não ia ter a vida toda para ficar olhando para Jesus. Como que eu e você, nós nos movemos? Nós cremos, sendo que a gente não viu Jesus. Por causa do seu Espírito. Quando Jesus subiu, os discípulos perderam a referência. Só que Jesus tinha deixado a sua essência. E quando você vive na essência, você aprende a viver na dependência. Só vive na dependência quem entende a essência. Então o que o Senhor estava ensinando para Pedro é que ele precisava parar de viver por referência e mergulhar numa total dependência. Talvez Jesus não queria que Pedro continuasse andando, ele queria que realmente Pedro continuasse afundando, mas afundasse todo, não só um pouco. Porque lá em Ezequiel capítulo 47, quando o anjo leva Ezequiel até o templo, que ele vê água saindo debaixo da porta e o anjo vai medindo os côvados, dizendo: ó, Ezequiel, aí ele vê, a água deu no artelho, agora a água deu no joelho, deu no lombo. Chega no ponto aqui, né, que Ezequiel fala: agora não dá mais para atravessar se não for nado. Era o quarto estágio. E quando Ezequiel viu o quarto estágio, ele voltou à margem, já havia árvores frutíferas. Porque enquanto Deus está te elevando, está te amadurecendo, como um pai ensinando um filho, ele está mudando tudo ao seu redor. Mas se você e eu ficarmos preocupados com aquilo que acontece ao redor, o interior acaba por se perder. Por isso que se nós vivermos por referência, nós não vamos entender o que é a essência e não vamos conseguir
nos dedicar, nós vamos conseguir mergulhar para viver um estilo de vida na dependência. Então, Pedro estava andando sobre as águas. Jesus estava andando sobre as águas, amém? Só que andar sobre as águas, preste atenção nessa palavra de hoje, é resultado do mergulhar. Andar sobre as águas é resultado do mergulhar. Só pode continuar andando na superfície, só pode andar no sobrenatural quem estiver disposto a mergulhar. Por isso Jesus andava sobre as águas. Porque Jesus já tinha orado lá no monte. Pedro não, Pedro estava na tempestade. Só que Pedro, no meio da tempestade, ele quis andar sobre as águas sem antes ter mergulhado. E aqui que está o problema. Nós queremos pular etapas. Nós queremos assumir coisas que nós não estamos maduros ainda o suficiente para assumir. E aí você acaba se machucando, se frustrando, porque você tem a intenção no seu coração de querer fazer o bem, de querer ajudar, de querer contribuir e fazer algo. Mas se você não estiver ainda mergulhado, você não vai estar apto a andar pela superfície. Eu entendo que nós amadurecemos no processo, mas o mergulhar é a referência que nós precisamos. Mergulhar é a referência que nós precisamos para poder andar sobre as águas. Agora, eu entendo também que Deus ele vai julgar a intenção do meu e do seu coração. Porque só depois de mergulhar é que você pode se aprofundar. Mas como eu disse, a intenção do seu coração, se ela foi boa, Deus ele vai pesar isso. Mesmo você errando, mesmo você batendo a cara, a cabeça, mesmo você metendo o pé pelas mãos, Deus ele vai julgar a intenção do seu coração. Por quê? Porque muitos falam, Pedro parou de olhar para Jesus, olhou para si mesmo, por isso ele afundou. Olha, nós não podemos ter dúvida, nós não podemos ter desconfiança, nós não podemos questionar, nós temos que ter a fé firme. Agora eu faço uma pergunta. Quem dentre nós, pregadores, presbíteros, apóstolos, profetas, pastores, eu não sei qual denominação, religião você é, qual dentre nós hoje teria a coragem de sair no meio da tempestade de um barco e andar sobre as águas? Sabe o que acontece, meu amado? Quem se arrisca mais, vai errar mais. Talvez você fale assim, eu nunca errei, eu nunca fiz nada de errado. Se fosse eu não teria feito isso. Se fosse eu não agiria dessa forma. Se eu fosse o pastor da igreja, eu não faria isso. Se eu fosse o líder, eu não faria isso. Você é o pastor? Você é o líder? Você é o prefeito? Você é o governador? Você é o presidente? Então você não sabe. Não cabe você julgar. As pessoas que estão lá em cima, elas sempre vão estar susceptíveis. Lá em cima que eu digo, sempre tentando, ela sempre vai estar susceptível a errar mais. Pedro afundou. Se Deus, como eu falei, quis que ele mergulhasse mais, ou talvez andasse sobre as águas, eu não sei. O que eu sei é que ele foi o único que teve a coragem de sair do barco. O que eu sei é que ele foi o único que teve contato com o mestre sobrenatural. Ninguém em toda a Bíblia, no Evangelho, andou sobre as águas. Só Pedro. Moisés passou a seco. Elias passou a seco. Eliseu passou a seco. Pedro não. Pedro andou sobre as águas. Afundou, mas andou. Lá na frente ele caiu, mas ele andou. Só que quando ele caiu lá na frente, tinha alguém para socorrer.
Então, além dele ter provado o sobrenatural que ninguém provou, ele provou da ajuda do mestre, do contato do mestre no meio do sobrenatural, enquanto ninguém tinha provado. Então, amado, todo cenário, guarde isso, é um pretexto, um cenário, tempestade, a turbulência, as dificuldades, todo cenário é um pretexto que o pai arruma para revelar os seus segredos, para chamar a atenção do filho. Mas só recebe e percebe isso quem está sensível. Ontem uma pessoa me perguntou algo, eu já ouvi várias vezes essa pergunta. Olha, Deus está calado, Deus não fala, será que Deus não está falando comigo? E a minha resposta foi, não, Deus ele fala todos os dias, o tempo todo e toda hora. O problema é que nós não estamos sensíveis para ouvir a sua voz. Porque nós queremos que Deus fale conosco naquela hora, num determinado lugar, do jeito que nós queremos ouvi-lo. Mas se Deus usa um mendigo para falar conosco, se Deus usa a irmã da igreja que não prega, que não é conhecida, se Deus usa o rapaz que acabou de entrar na igreja, todo tatuado, com piercing, com cabelo punk, tudo pintado de azul, vermelho, colorido, calça rasgada, camiseta regata, de chinelo no dedo, a gente não dá credibilidade, porque a gente só dá credibilidade para quem é famoso, para quem é popstar, para quem é showman, quem é o pregador que dá várias curtidas, tem várias curtidas, vários seguidores. Porque, esse cara é de Deus. Mas e se Deus levantar o cara que ninguém dá nada para falar? Já parou para pensar nisso? Porque Deus ele levantou 12 pessoas improváveis. Não foi 12 pessoas da sinagoga. E aquele que teve a oportunidade de segui-lo, que era da sinagoga, que era Nicodemos, o mais instruído dentre todos os discípulos, não teve a sabedoria de segui-lo. Então a pessoa que ela possui muito, ela precisa se desfazer muito para poder servir Jesus. Mas aquele que possui pouco, a vida dele está na mão de Deus. Por isso ele diz, é mais fácil um pobre estar no reino do céu do que o rico entrar. Não é o rico questão de dinheiro financeiro, é o rico é aquele que é apegado nas suas coisas, no seu eu, no seu orgulho. Então, qual é o objetivo do pai? O pai, ele sempre arruma um pretexto para chamar a atenção do filho. Para revelar os seus segredos. Agora, ele revela para filhos prediletos? Não. Ele revela para filhos sensíveis. Ele está falando com todos nós o tempo todo no meio do caos. Mas quem no meio do caos está preocupado com o que o céu está dizendo? Está preocupado quantas mortes aconteceram pelo Covid-19. Está preocupado quantas pessoas morreram hoje. Não é que eu vou viver alienado do mundo. Mas a minha referência só pode existir a partir do momento que eu entendo quem é a minha essência. Então Jesus ele não veio ser a referência. Ele veio apontar qual era a essência. Ele veio dizer, eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade daquele que me enviou. A referência ela existe. O sobrenatural existe. Mas primeiro eu preciso mergulhar. A vontade do Pai é que você mergulhe. Para que você possa não perder só o seu controle, não. Mas que você possa desfrutar do que Ele tem para você. Desfrutar. Essa é a palavra. Jesus ele não veio, ele não morreu só para te salvar. A mão de Jesus não alcançou você só para te salvar. Quando Pedro grita, Senhor, salva-me, a mão de Jesus não foi até Pedro e tirou ele do fundo para salvar. Salvou. Mas o salvar no grego é a mesma palavra para curar. Sozo. Mas Pedro não era doente. Sim, Pedro não era doente. Mas a referência que Pedro tinha nele era doente. Então Jesus não veio só para me salvar? Não. Salvação é parte do plano de Deus.
Só que a mão de Deus que alcançou Pedro não foi só para salvar, foi para despertar Pedro. Se fosse para você ser salvo só para se salvar, você não tinha mais o porquê estar nessa terra. Se ainda você está, é porque Deus te salvou para você viver na plenitude do céu na terra. Para você despertar para o seu chamado, para o seu propósito. Para você ser desperto para um estilo de vida aonde você vai conseguir caminhar sobre o sobrenatural. No sobrenatural. Mas depois que mergulhar. Ter fé suficiente para mergulhar. Todo pai quer dar para o filho tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele possui. E o pai acaba dando para o filho merecendo ou não, porque o amor do pai é grande a ponto dele dar. Só que não existe riqueza maior que Pedro poderia desfrutar a não ser a sua presença. Você sabe por que a tempestade cessou quando Jesus entrou no barco? Não foi simplesmente porque Jesus entrou no barco. Foi porque Pedro tinha experimentado um estilo de vida diferente. Eu disse numa outra live, a tempestade que acontece do lado de fora nada mais é do que um resultado da tempestade que acontece dentro. Só que quem vai ter a coragem de dar o primeiro passo e sair para fora, em direção a Ele, no meio do caos? Quem vai ter coragem de dizer boas novas no tempo de caos? Quem vai ter coragem de dizer, olha, esse ano é o melhor ano da sua vida no tempo de caos? Quem tem coragem de dizer, para falar, olha, esses meses que estão por vir são os melhores meses da sua história no tempo de caos? Ah, mas eu não estou vendo nada acontecer. É porque essas pessoas que falam, elas continuaram no barco. Por isso você não pode andar por referência. Você tem que andar por dependência, conhecendo quem é a essência. Quando você anda entendendo quem Ele é, o que acontece ao seu redor não interfere em quem você carrega. O Pai nos salvou para nos despertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus, o Verbo, não é a letra. Paulo diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você não tiver o Espírito de Cristo, o vento contrário, todo cristão ele sempre vai andar contrário à tempestade. Enquanto todo mundo está falando, como eu disse, notícias ruins, você vai dar notícia boa. Enquanto todo mundo não acredita mais em milagre, Deus vai te usar para levar o milagre. Enquanto todo mundo está dizendo que está desamparado, você fala do Pai que você tem, do amor que você tem do Pai. É o vento contrário. E esse vento contrário as pessoas têm medo porque não conhecem. Acha que é mais alguma coisa ruim que está vindo por aí. Só que quem anda debaixo da presença, no sobrenatural, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Não pense você ou eu que nós, por sermos cristãos, todas as coisas cooperam para o bem de nós. Porque eu acredito em Cristo. Não. Essa palavra é para quem verdadeiramente mergulha no sobrenatural. Para quem vive um estilo de vida diferente. Aí sim, se você viver esse estilo de vida, você pode falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O amor está vinculado com a qualidade de tempo. Se eu disser para você que eu amo meu filho, mas eu fico com ele uma vez por semana só, e eu dou só um oi para ele, você vai acreditar no amor que eu tenho pelo meu filho? Eu não acreditaria. O que faz eu amar o meu filho é o tempo que eu me dedico com ele. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Quanto tempo você se dedica para Ele? Quanto tempo você tem pagado o preço? Você aceitar Jesus, você morre e vai para o céu, você tem salvação.
Eu não estou falando isso, estou dizendo viver um estilo de vida do céu na terra. Eu não quero viver no meio do caos aqui. Eu não quero viver na miséria aqui. Não, 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 eu sou filho do dono do ouro e da prata, você também é. Enquanto todo mundo vai estar chorando, eu vou estar sorrindo, porque eu estou em Cristo. Você entende? Você também. Então você não pode aceitar esse estilo de vida. Jesus não te salvou só para te tirar das águas. Jesus te salvou e te colocou dentro do barco para ser pescador de homens. Jesus, ele quer que você perca a referência do homem, entenda a dependência no Espírito. Os discípulos queriam ver Jesus, Tomé queria ver Jesus. Jesus disse para Tomé, Tomé, você está crendo porque você está vendo, bem-aventurados aqueles que vão crer sem ver. Você é bem-aventurado. Exato. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Agora, quem é o maior mandamento? Jesus é o mandamento. Como que você vai guardar o mandamento em você? Quando o anjo Gabriel vai até a casa de Maria e fala, Maria, você terá um filho do Altíssimo, o Espírito Santo vai te cobrir e você vai gerar. Lembra que eu disse? Jesus disse que o Espírito Consolador viria dar testemunha a respeito dele mesmo. Então você não pode guardar o mandamento dentro de você, que é Cristo, se o Espírito não gerar em você, como gerou em Maria, Jesus de Nazaré. Então você conhece Jesus para ter o seu Espírito, e o seu Espírito gerar em você o Jesus que você conheceu, para ele não viver mais fora, viver dentro. Uou! Olha, eu precisava de uma live só para falar disso, irmão. Isso é muito profundo. Eu vou repetir. Talvez nunca ninguém explicou isso para você. Você conhece Jesus, porque você conhecendo Jesus, Jesus dá o seu Espírito. Esse Espírito que vai ser guardado em você, selado em você, agora vai gerar em você o Jesus que você conheceu. E a partir do momento que você conheceu Jesus e trouxe o Espírito dele em você, agora o Espírito vai gerar em você o Cristo. Entende? Então você vai poder manifestar o reino na terra. A salvação é de graça, mas o céu custa tudo. Tudo, tudo. Exatamente. É isso aí. É isso. É tudo. Tudo. Amém? Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir viver isso. Eu vou ter que abrir mão de mim? É. Um jovem rico chega para Jesus e fala, olha, o que eu preciso fazer para obter o céu? E ele falou, você precisa guardar os mandamentos, honrar teu pai e tua mãe, honrar a Deus, tal. Ele falou, não, mas eu quero mais. Jesus falou, você quer um tesouro? Então larga tudo que você tem e dê aos pobres. Jesus estava falando de dinheiro, Jesus estava dizendo assim, olha, aquilo que você mais é apegado, abre mão. Ah, e ele não aceitou. Por isso, meus amados, que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas eu entendo o seguinte, nem todo mundo foi chamado para andar no barco com ele. Isso não torna quem anda no barco com ele melhor com quem está do lado de fora. Apenas são chamados diferentes para ter o cumprimento do reino, do corpo. Imagina se todo mundo andar com Jesus. Não vai existir padeiro, caminhoneiro, eletricista, mecânico, cabeleireiro, farmacêutico. Precisa ter. Então eu entendo que você que trabalha no secular, você não vai ter tempo o suficiente para se dedicar com Deus. Mas o tempo que você tem na sua casa, você precisa fazer o melhor. Mas uma coisa é fato, aonde você está trabalhando, a primeira coisa que você precisa fazer, o seu trabalho, é a manifestação do reino. E você não manifesta o reino por aquilo que você fala e nem por aquilo que você faz, mas por aquilo que você transborda. E você só transborda quando você enche a talha de água até a boca. Vocês entra no quarto, fecha a porta, e aquele que tiver em secreto ele vai te recompensar. Então você tem uma obrigação, um dever, manifestar o reino aonde você trabalha. Porque se nós tivermos
fizermos em todas as esferas da sociedade, nós vamos ter um mundo transformado. Agora, tem pessoas que Jesus chamou para abrir mão realmente de tudo, até do secular, e viver só para Ele. Hoje eu vivo assim, eu abri mão do meu serviço, da minha faculdade, de tudo. Eu vivo somente para a dependência de Deus. Isso não me torna melhor ou pior, apenas são áreas diferentes para o cumprimento do reino. Talvez Deus chamou você realmente para largar tudo, tudo mesmo. Mas talvez Deus não te chamou para largar tudo. Deus quer que você use o evangelho onde você está trabalhando. Eu não sei para o que Ele te chamou, mas eu sei quem te chamou. Você entende? Eu não sei qual é o propósito para a sua vida, mas eu sei quem vai dar o propósito para a sua vida. Você tem que sim se pautar em homens, mas não como referência, mas com a essência que ele carrega. É isso. Nós precisamos estar conectados com ele. Conectados. Essa é a palavra. Eu faço live no Facebook, no Instagram, nós vemos pessoas entrando e saindo, não é? Quando está conectado, as pessoas entram e saem, elas comentam, participam, outras não, outras só ficam olhando. Só que no reino de Deus não dá para você entrar e sair. Não funciona assim. Ou você está ativo, captando a mensagem do reino e sensível para ouvir o que ele tem para dizer, ou você ficar entrando e saindo, você não vai poder fazer parte do propósito. Estar sensível. Lembre-se, Deus fala com você o dia inteiro e o tempo todo. É nós que não estamos conectados. Então se conecte com o céu. Porque o céu tem uma mensagem para você todos os dias. O Pai tem uma mensagem para você todos os dias. O Pai tem uma mensagem que está além do andar. Está no mergulhar. Mergulhe na presença. Porque o andar sobre as águas é consequência. Não se permita que as influências externas e as pessoas falando para você venha tirar o seu foco. Ainda que você caia, coloque algo na sua cabeça. Você tentou. Você tentou. E Deus está olhando a intenção do seu coração e vai te honrar por isso. Não tenha medo. Porque mesmo que você venha afundar, Ele vai te pegar pela mão. Amém? Ele vai te pegar pela mão. É isso. É isso. Jesus queria que Pedro perdesse a referência para entender quem era a essência. Quem era o Cristo. Quem era o Espírito. Amém, meus amados? Então que Deus possa te abençoar. Essa é a live de hoje. Passa rápido, né? É isso. Você vai ver um pouco as minhas ministrações diferentes. Você via antes eu esbravejando, gritando, uau, né? Assim. Mas Deus fez eu entender que o filho que tem fome, ele vem para a mesa. Não importa se é 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão, 1000 pessoas. Jesus está atrás de corações. Jesus está atrás de corações. Ele só precisa de uma pessoa para fazer a história. Ele sempre precisou só de um para fazer a história. Ele escolheu 12 para fazer a história, mas só estava um no pé da cruz. Percebe que é sempre um. Porque não é todo mundo que quer abrir mão. Muitos falam isso. Muitos falam isso. Eu não quero mentira, eu quero que você fale a verdade. Só que aí quando a verdade é falada, não aguenta. Então prefere viver na mentira. Só que o Pai está levantando as pessoas improváveis desse tempo. Eu tenho falado isso em várias lives. Pessoas improváveis que ninguém dá nada para andar no sobrenatural. Amém? Que Deus te abençoe imensamente. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus te enriqueça cada dia mais. Nós vamos colocar um louvor para nós orarmos e encerrarmos. Que Deus te abençoe. Obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado, de verdade. Senhor Espírito Santo, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela tua presença, doce presença. Pela tua doce presença. Aleluia.
Isso aí. Obrigado, meus amigos. Obrigado por vocês estarem comigo. Quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Uou! Eu vou editar esse vídeo está no canal. Lembre-se disso. Depois, se quiser encaminhar a mensagem, GDA Guerreiros da Aliança, entra no canal. Se você não se inscreveu, se inscreve. Pede para sua família inteira se inscrever. Se cada um tem um celular, me ajuda. Abre lá e se inscreve lá. Pede pro vizinho se inscrever e fala assim, ó, você não conhece ele, mas se inscreve aí. Amém? Depois você compartilha essa mensagem. Vai estar disponível lá no canal. No Face também. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te honramos. Obrigado, Espírito Santo. Que o Senhor faça com que nós venhamos a mergulhar. Que não seja somente andar. Porque à medida que nós mergulhamos, nós entendemos o que é aprofundar. Que cada passo seja em direção ao alvo. Para dentro de nós, aonde o teu Espírito está. Oh, Espírito Santo. Que sempre o Senhor venha soprar um vento contrário. O vento para fazer cair todo orgulho, toda soberba, todo ego. E ficar só aquilo que é essencial, que é a tua presença. Que não haja ninguém mais a não ser o Senhor e nós. Que não haja ninguém mais nesse relacionamento. Que o Senhor feche as portas, tranque. Só fique nós, eu e o Senhor. Oh! Nós te agradecemos. Bluetooth play by USB drive. É o que nós possamos cada dia crescer na tua presença. Pai, abençoa cada filho e cada filha que está assistindo essa live. Multiplica a bênção sem medida. Que o Senhor Deus traga prosperidade em todas as áreas sobre a vida deles. Que o Senhor invada cada casa, cada família. Que o Senhor venha com a tua presença e com a tua glória. E que nós possamos mergulhar em tempos de crise. Que nós possamos mergulhar em tempos de crise. Mergulhar. Porque quando o tsunami vem e você está debaixo da água, você não percebe o que aconteceu do lado de cima. Quando você vai para cima, o tormento já passou. Nesse tempo, Deus vai te esconder dentro das águas. Olha, é forte o que eu estou dizendo, hein? Escreve aí, marca esse dia, essa hora. Esse tempo do coronavírus, Deus vai te esconder dentro das águas. Oh, escreve aí. Para que no ano que vem, você fala assim, quando teve aquela pandemia, Deus usou um vaso quebrado para falar comigo. Deus usou um pequenininho para falar comigo. Que Ele me escondeu no tempo da pandemia dentro das águas. Dentro das águas. Dentro das águas. Oh! Se renda, perca o controle, deixa ele. Deixa ele, deixa ele. Não é mais o seu território, é o território dele. É o território dele, não é mais o seu. Abre mão, deixa. Vai fluindo. Sim. Eu tô sentindo. Oh, rabassurabash. Isso aí, isso aí. Aleluia. É isso, ele vai te esconder. Vai te esconder. Vai te esconder nas águas. Flua. Deus te abençoe. Obrigado, Espírito Santo.
Lembrando que sábado às 21 horas nós temos o vídeo no canal. Amém? Um abraço. Fica na paz. Tchau.